Bom, gente, bem-vindos de volta ao Mente SA. Hoje nós vamos tocar em uma ferida que muitos empresários tentam esconder com bônus, festas de final de ano ou benefícios corporativos, mas que apodrece o negócio por dentro. Vamos falar sobre a cultura da sua empresa, mas não aquela cultura de papel, onde está escrita no quadro da recepção ou naquele manual que o RH entrega sempre na integração. Vou falar da cultura real, aquela que qualquer pessoa sente no ar no momento em que coloca os pés no seu escritório ou entra na sua sala de reunião. Sabe aquele ambiente onde ninguém assume um erro? Onde diante de um problema, a primeira pergunta não é como resolvemos, mas sim quem foi o culpado. Se a sua equipe anda na ponta dos pés com medo de falar a verdade ou de trazer uma notícia ruim, você tem um problema grave de cultura da culpa. E eu te garanto, a raiz disso raramente está no seu time, está no seu CNPJ interno. Hoje vamos descobrir como as defesas do inconsciente podem estar assombrando a sua equipe e como você pode virar esse jogo para destravar a inovação no seu negócio. Para entendermos cultura da culpa, precisamos primeiro aceitar um fato desconfortável. A cultura de qualquer empresa é o comportamento tolerado e repetido no dia a dia. E na grande maioria das vezes, ela é um reflexo direto das defesas psicológicas aí do líder. Se você, como empresário, tem uma dificuldade imensa de lidar com a própria falha, se para você, o erro soa como estado de incompetência pessoal ou uma ameaça ao seu poder, a sua empresa vai virar inevitavelmente um tribunal. É um fenômeno comum no mercado. Líderes brilhantes, mas extremamente críticos e explosivos, criam ao seu redor um deserto de ideias. A equipe aprende rápido a regra da sobrevivência. Se eu fizer algo errado, sou humilhado ou punido. Se eu fizer certo, ninguém nota. Logo, a melhor estratégia é ser invisível. O resultado é uma empresa estagnada com pessoas operando como robôs, apenas esperando o horário de ir embora para deixarem de ser alvos. O CNPJ interno do líder, que tem medo de ser falho, projeta esse medo na equipe, paralisando a operação. Vamos falar de números e do senso comum no chão de fábrica. Porque o medo custa caro. Pensa naquelas indústrias ou operações onde o erro simples, que poderia ser corrigido em 5 minutos, acaba virando um prejuízo de centenas de milhares de reais. Por que isso acontece? Muitas vezes porque o colaborador que percebeu a falha teve medo de avisar o gestor. Na cabeça dele, ser o mensageiro da notícia ruim significa levar a culpa pelo problema. Quando o erro é punido com severidade ou sarcasmo, a equipe para de gastar energia criando soluções e passa a gastar 100% da energia criando álibis e desculpas. O foco sai do cliente da eficiência e vai para a autoproteção. Em uma cultura da culpa, as pessoas não trabalham para a empresa prosperar, elas trabalham para não serem demitidas. Você, como líder, perde a visão real do negócio, porque ninguém tem coragem de te contar o que está dando errado, até que seja tarde demais. O medo é o maior inimigo da rentabilidade. A literatura moderna de gestão, especialmente os estudos sobre segurança psicológica nas empresas de alta performance, é clara. A inovação mora exatamente no território do erro. Não existe inovação sem tentativa e não existe tentativa sem o risco da falha. Se você pune o erro, você mata a inovação no berço. Vemos isso em empresas de tecnologia que param no tempo. Os gestores criticam qualquer ideia que não seja deles ou que apresente um risco mínimo. Os funcionários se tornam meros executores. A empresa perde mercado, não por falta de talento, mas por excesso de controle. Então, como você vira esse jogo? O caminho é construir um ambiente
onde as pessoas se sintam seguras para serem honestas. E isso exige que o líder olhe para o espelho. Talvez você cresceu ouvindo que errar é para os fracos. Talvez o seu inconsciente ainda tente provar uma perfeição impossível. Quando o líder tem a coragem de dizer: gente, eu errei nessa estratégia, vamos consertar junto? Ele desarma a bomba. Ele mostra que o erro é uma etapa do processo, não uma falha de caráter. Você tira o foco do quem e coloca no como. Mudar a cultura de uma empresa exige muito mais coragem do que manter o status quo do comando e controle. Exige que você desmonte a sua própria armadura de líder infalível. Mas eu te garanto, o alívio e a produtividade de trabalhar em um ambiente onde as pessoas não precisam usar máscaras o tempo todo valem cada esforço. Quando a equipe se sente segura, ela dá o melhor de si. Ela cria, ela inova e ela assume a responsabilidade pelos resultados, porque sabe que o aprendizado é o valor principal. E agora, eu quero ouvir a sua experiência. Você já trabalhou em uma empresa onde a culpa era a regra? Como era o clima por lá? E como isso afetava a sua vontade de produzir? Conte aqui nos comentários. Vamos falar abertamente sobre isso para construir negócios cada vez mais saudáveis e lucrativos. Por isso, então, inscreva-se no canal e ative o sininho. Vamos juntos destravar essa mente empresarial. Um grande abraço e lembre-se, aqui no Mente SA, a gente descomplica a mente para descomplicar o negócio. Até o próximo vídeo. Valeu!